Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história, aqui é Joana Oliveira e o vídeo de hoje faz parte de uma série especial sobre a dinastia Plantageneta, a pedidos das inscritas Elisângela de Souza e Gabriela Nunes dos Santos. Fiz uma série para explicar como a dinastia Plantageneta ascendeu ao poder até o surgimento da também poderosa dinastia Tudor. Mas antes de começar o vídeo, peço que você deixe o seu like, comentário se gostar do vídeo, compartilhe os vídeos do canal com seus amigos e se você gostar dos vídeos do canal Diário da História, se inscreva. Ajude o canal a crescer e ser conhecido por mais pessoas. Bora pro vídeo! A dinastia Plantageneta foi uma das mais importantes da Inglaterra, governando entre os anos de 1154 a 1485, contando com 14 reis, sendo que 6 pertenciam às casas secundárias de York e Lancaster, que eram ramificações da dinastia. Os Plantagenetas eram originários do condado de Anjou, na França. Com o passar dos anos, a dinastia consolidou um vasto império que se estendia por grande parte da Europa Ocidental. A dinastia Plantageneta tem seu início por meio da união de Godofredo V, conde de Anjou, com a imperatriz Matilde I, filha de Henrique I da Inglaterra. Caso você queira conhecer a biografia da imperatriz Matilde, é só clicar no card acima. Matilde e Godofredo tiveram 3 filhos, sendo que um deles, Henrique II, o rei que fundou a dinastia Plantageneta. Ao longo da história da dinastia Plantageneta, os reis eram frequentemente forçados a negociar seu poder real em troca de apoio financeiro e militar. Sua história foi moldada por meio dos inúmeros conflitos travados entre os ingleses com os franceses, escoceses, galeses e irlandeses. Os Plantagenetas sofreram um duro golpe com a derrota na Guerra dos 100 Anos, sem falar da séria crise que o reino inglês estava enfrentando em consequência de sua empreitada militar. A Inglaterra estava sendo assolada por problemas sociais, políticos e econômicos, o que acabava desencadeando revoltas populares. Muitos nobres ingleses levantaram seus exércitos particulares e desafiavam abertamente o rei Henrique VI. O clima de instabilidade no país aflorou a rivalidade entre as casas de York e Lancaster, dando início à Guerra das Rosas. A dinastia Plantageneta teve seu fim com a Batalha de Boston Field em 1485, com a morte do rei Ricardo III e a ascensão de Henrique VII, o fundador da dinastia Tudor. Henrique II, também conhecido como Henrique Plantageneta, foi rei da Inglaterra de 1154 até sua morte em 1189. Henrique II era filho de Godofredo V, conde de Anjou, com Matilde da Inglaterra, filha do rei Henrique I da Inglaterra. No ano de 1152, Henrique se casou com Leonor da Aquitânia, filha de Guilherme X, duque da Aquitânia. Leonor era uma mulher rica e poderosa, e seu casamento com Henrique II ajudou a fortalecer o poder da Inglaterra na Europa. O casamento também foi importante porque uniu 2 famílias mais poderosas da Europa, os Plantagenetas e os Capetos. Henrique se envolveu na Guerra Civil pelo trono da Inglaterra para reivindicar o direito de sua mãe ao trono inglês, usurpado por Estevão de Beauharnais. Para acabar com o conflito, foi acordado que Henrique reconhecia Estevão como rei e Estevão tornaria Henrique seu sucessor.
Estevão faleceu em 1154 e Henrique assumiu o trono. Henrique II se tornou um governante implacável, motivado por seu desejo de restaurar as terras e os privilégios de sua família. Além de ser o novo rei da Inglaterra, Henrique II adquiriu o controle do Ducado da Normandia, os condados de Maine e Anjou e o Ducado da Aquitânia, que Henrique recebeu como dote por seu casamento com Leonor da Aquitânia, tornando Henrique um dos mais poderosos soberanos europeus de seu tempo. O novo monarca da Inglaterra implementou importantes reformas no sistema legal inglês, buscando uniformizar as leis e fortalecer o sistema judiciário. Henrique desenvolveu o sistema de direito comum que se baseava em precedentes judiciais e se aplicava em todo o reino. Henrique reorganizou a administração do reino, fortalecendo o poder central e aumentando a eficiência do governo. Em 1162, Henrique II nomeou seu amigo Thomas Becket para o cargo de arcebispo de Canterbury. Durante seu governo, o monarca pretendia diminuir o poder da Igreja Católica na Inglaterra e seu amigo Thomas parecia ser a pessoa indicada para auxiliá-lo, mas diante das ideias do rei, Thomas decidiu ficar do lado da Igreja. Henrique II viu a atitude do amigo como uma traição, iniciando uma crise entre o poder real e a Igreja. Em 1164, Henrique promulgou as Constituições de Clarendon, que buscava restringir os privilégios e o poder da Igreja Católica, além de limitar a extensão do poder da autoridade papal na Inglaterra. Thomas não aceitou as medidas adotadas por Henrique, sendo forçado a fugir para a França. Em 1170, Thomas retornou à Inglaterra, mas o conflito entre o rei e a Igreja persistiu. No dia 29 de dezembro de 1170, Thomas foi assassinado pelos cavaleiros do rei na Catedral da Cantuária. Durante seu governo, Henrique II também enfrentou conflitos com seus familiares, iniciado por seu casamento com Leonor da Aquitânia, que foi bastante tempestuoso, além do fato do monarca ter concebido cerca de 10 filhos ilegítimos com suas amantes. Alguns desses filhos foram criados pela rainha juntamente com os herdeiros reais. Em 1171, Leonor abandonou o marido e partiu para Aquitânia, provavelmente por causa dos casos extraconjugais de Henrique. Em 1153, Henrique decidiu separar seus territórios entre seus filhos, e o resultado foi desastroso, uma vez que os príncipes decidiram apropriar-se das terras antes da morte do pai. Contudo, Henrique II conseguiu conter a revolta e Leonor, por ter apoiado a revolta dos filhos, foi presa. Leonor foi libertada somente em 1189, quando seu marido faleceu e seu filho Ricardo Coração de Leão subiu ao trono da Inglaterra. Henrique II é considerado um dos maiores reis da Inglaterra, por ter fortalecido a monarquia, reformado o sistema legal e expandido o território inglês. Seu reino estabeleceu as bases para o desenvolvimento do sistema judiciário e na formação do Estado inglês moderno. Apesar dos conflitos familiares e com a Igreja, ele deixou um legado duradouro que moldou a história da Inglaterra. Ricardo I, ou popularmente conhecido como Ricardo Coração de Leão, foi rei da Inglaterra entre os anos de 1189 a 1199. Ricardo era o terceiro filho do rei Henrique II da Inglaterra
e da rainha Leonor da Aquitânia. Quando seu irmão mais velho, Henrique o Jovem, faleceu em 1183, Ricardo tornou-se o primeiro na linha de sucessão do trono inglês e da Normandia. Em 1188, seu pai o obrigou a renunciar à Aquitânia em favor de seu irmão mais novo, João, o famoso João Sem Terra. A recusa de Ricardo em entregar o território da Aquitânia gerou desavenças com seu pai, dando início a um período de guerra civil. Contudo, Ricardo conseguiu vencer o exército de seu pai com a ajuda do rei Filipe Augusto da França. Filipe se aliou a Ricardo com a promessa de lhe conceder a Normandia, mas isso não aconteceu, o que enfureceu o rei inglês. Em 1189, com a morte de Henrique II, Ricardo, por ser o filho mais velho dos filhos sobreviventes do monarca, foi coroado como Ricardo I, além de se tornar herdeiro do Ducado da Normandia e do Condado de Anjou. Entre os anos de 1189 e 1192, Ricardo I, juntamente com o rei Filipe II, participaram da Terceira Cruzada, com o objetivo de libertar Jerusalém, que estava em mãos de Saladino, o sultão do Egito e da Síria. A coragem e a excelente atuação militar de Ricardo I durante a cruzada lhe rendeu o título de Ricardo, Coração de Leão. Antes de partir para a guerra, Ricardo I confiou o governo da Inglaterra aos bispos William e Hugo, e a rainha-mãe Leonor da Aquitânia foi designada por Ricardo a atuar como regente durante sua ausência. Após atravessar a França, Ricardo e Filipe permaneceram na Sicília até 1191. Depois conseguiram conquistar Chipre, antes dominada pelos bizantinos. Em junho de 1191, os exércitos de Ricardo e de Filipe chegaram em Acre, uma cidade fortificada localizada na costa da Palestina, que foi dominada em 5 semanas. Durante o processo de tomada de Jerusalém, o rei Filipe II não havia motivos para tomar a Cidade Santa, pois sabia que a vitória seria acreditada somente a Ricardo. Com isso, o monarca francês abandonou a cruzada. Ao chegar na França, Filipe se aliou ao irmão mais novo de Ricardo, João, com o objetivo de destronar Ricardo e dividir o reino do monarca inglês entre eles. Para piorar, Ricardo foi capturado pelo duque Leopoldo V da Áustria, permanecendo prisioneiro do rei germânico Henrique VI. Ricardo conseguiu sua liberdade por meio do pagamento de 150.000 marcos. Isso equivalia ao dobro da renda anual da coroa, o que colocou o país numa grande crise financeira, obrigando a implantação de muitos impostos adicionais nos anos seguintes. Para se livrar de Ricardo I, Filipe e João se uniram e ofereceram a mesma quantia para o rei Henrique VI para que Ricardo continuasse preso, mas não conseguiram. Em 1194, Ricardo voltou para a Inglaterra e conseguiu recuperar os castelos que foram tomados por seu irmão João. Para autenticar sua autoridade real, Ricardo realizou uma segunda coroação na Catedral de Winchester. Em 1199, Ricardo I lançou um ataque contra os rebeldes que estavam detidos no castelo de Charles Chambrau, em Limousine. Ricardo
como era um exímio soldado, participava pessoalmente nas campanhas militares. Quando o rei saiu para inspecionar os arredores do castelo, foi ferido no ombro por uma flecha disparada pelo besteiro Pierre Bácio. Infelizmente, Ricardo I não conseguiu se recuperar do ferimento e faleceu no dia 6 de abril de 1199, aos 41 anos. Ricardo Coração de Leão é lembrado como um rei guerreiro por sua participação na Terceira Cruzada, o tornando numa figura lendária na história da monarquia inglesa. Seu governo durou apenas 10 anos e durante esse período, Ricardo I permaneceu pouco tempo na Inglaterra. Mesmo assim, seu reinado teve um impacto significativo na história do país, sendo lembrado até os dias de hoje. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!